Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam bem-vindos nessa terra de adoração. Esses dias foram dias intensos. Não sei para você como foi, mas para mim foi muito importante. Tivemos aí dias de muitas ministrações, muitas palavras que Deus falou muito ao meu coração, entregou muita coisa para mim. Tenho certeza que para todos. E eu tenho certeza que nós estamos avançando num propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito para nós como igreja, e nós estamos avançando nesse propósito. Eu fico muito feliz porque, já falei para vocês, quem está comigo há anos, sabe que eu me movo mediante sinais, mediante revelações de Deus, por meio dos profetas da nossa igreja, mas também por aqueles que vêm de fora e não conhecem nossa história. E esses dias foram dias muito importantes. O profeta Vinícius Iracete ministrou aqui 2 dias, quarta e quinta-feira. Na quarta-feira estavam somente aqueles que estavam credenciados por congresso. Talvez você pense assim, mas precisa fazer credenciamento? Precisa, porque nós temos que honrar esses homens, profeta Vinícius, Mariane e Felipe, e essa é a forma da gente fazer, porque se a gente não faz dessa maneira, a gente não consegue honrá-los. E aí acaba vindo muita gente de fora, como aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira o salão estava lotado. Só não estava totalmente lotado, porque nós começamos a impedir algumas pessoas de virem, começamos a comunicar, ó, já não tem mais lugar, mas existia um grupo de 100 pessoas que estavam relacionadas para vir, que desse grupo de 100 pessoas, pelo menos umas 30 não vieram, mas nós deixamos vir 40 a mais, então acabou dando certo. Ficamos com um lugar ali, 2 lugares aqui, assim, e fomos muito ministrados, e o mais lindo é que na sexta-feira e no sábado, principalmente no sábado, o Felipe Meroto começou a nos ministrar aqui na mesma direção que o profeta havia falado, e nós não gravamos, nós não divulgamos, nós não colocamos na internet, então, eles não têm contato, não se conhecem, e o Senhor começou a dar os mesmos recados, as mesmas palavras, e eu fui anotando, e eu começo a me mover mediante essas revelações. Já tem aí um monte de reuniões marcadas, que eu quero compartilhar e tratar alguns assuntos, para que nós como igreja sejamos ainda mais abençoados, amém? Então foram dias assim, tremendos, dias em que você precisa entender que nós precisamos nos preparar. Nós estamos entrando em dias cada vez mais difíceis. Eu não sou um pastor ou um apóstolo que acredito que a igreja vai ficar cada vez pior sobre a terra. Eu quero te dizer que, na verdade, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, vai ficar cada vez melhor para o arrebatamento. Porém, uma igreja falsa continuará se manifestando sobre a terra, continuará fazendo conchavos, acordos, se misturando, se envolvendo, e vai surgindo cada vez mais coisas absurdas sobre a terra, e nós temos que nos preparar, a oração ela muda as nações, nós sabemos que nos finais dos tempos as coisas serão cada vez mais difíceis, está escrito nas escrituras, que as coisas ficarão cada vez mais difíceis, então nós temos que nos preparar, porque se nós não nos prepararmos, deixa eu te falar, você pode ser uma pessoa de fé, uma pessoa que ama a Deus, mas se você não se preparar, você vai perder seus filhos, você vai perder seus netos, e você fala assim, não vou, não adianta você falar não vou, se você não se preparar, você vai, porque o mundo é muito forte, Satanás é muito forte, olha só, um país cristão, um dos países mais cristãos do mundo, não estou falando evangélico, um dos países mais cristãos do mundo, que se declara cristão, que acredita numa imagem de Cristo na parede, ou acredita numa imagem de Cristo no terreiro, ou acredita em Jesus sem imagem na igreja, um país que se declara cristão, o maior país do mundo cristão, faz um aborto para uma criança de 7 meses, de gestação de 7 meses, eu fiquei pensando nesses dias, se fosse a minha filha, o que eu faria, porque é muito fácil tomar decisões no filho dos outros, não é verdade? Sim ou não? É muito fácil,
Mas e se fosse na minha filha? Eu fiquei pensando, tem saídas. Quais são as saídas? Existem centenas, milhares de pais e mães querendo adotar uma criança. Existem centenas de pais e mães tentando ter filhos e não conseguem, e querem adotar. Tem o bebê, abençoa ele e envia para adoção. Vai ter gente que vai adotar. Agora, assassinar por meio de canetas, gente, eu fico assim, chocado. Agora, já falei isso várias vezes, o nosso país é um dos mais atrasados nesse assunto. A maioria dos países já avançaram nisso. Só que eu tenho uma boa notícia, é um dos maiores países do mundo, no sentido de riqueza. Os Estados Unidos revogou a lei do aborto essa semana. Eles assinaram que não são mais favoráveis ao aborto. E nós aqui, é difícil. Meu corpo, meu direito. Tá, o bebê também tem um corpo e tem um direito. Vocês já viram o tamanho de um bebê com 7 meses de gestação? Vocês já viram? É muito triste. Nós temos que nos reunir um momento desse. A intercessão precisa se reunir. Nós precisamos nos reunir e pedirmos perdão a Deus por esse derramamento de sangue que existe na nossa nação. Esse derramamento de sangue, de inocentes, isso traz maldição sobre a nossa terra. E nós precisamos pedir perdão a Deus por isso. Então a igreja tem que se preparar, a igreja tem que se fortalecer e tem que clamar a Deus para que as coisas avancem em nome de Jesus. As coisas certas, né? Uma outra coisa que eu queria falar antes de entrar na palavra, é que essa semana, cadê o David? Veio agora, porque ele estava de manhã. David e Sandra, não, né? Eu achei que você não tinha vindo, porque eu falei, deve estar cansado, eles estão, né? Papai e mamãe agora tem uma filha a mais em casa, porque o Bruno, o filho deles, casou, graças a Deus, ontem. Esqueci de falar de manhã, mas estão felizes, receberam uma filha agora, e parabéns pela família, parabéns por ele ter sido um menino ensinado nos caminhos, firme, né? Um homem de honra, e casou de maneira muito linda, muito bonita, muito arrumadinha, tudo feito com muita presteza, muito de Deus mesmo. Louva a Deus por isso. Amém. Fiquei responsável de ministrar a última parte do nosso seminário profético. E desde o primeiro dia, eu comecei a buscar em Deus algumas coisas e fui sendo direcionado por Deus nesse mover. Algo interessante que aconteceu. Do quê? Minha esposa está lembrando que terça-feira agora, todas as conexões vão fazer a confraternização, amém? Então é o dia de nós nos ajuntarmos, porque toda conexão tem comida, mas essa vai ter muita comida. Então é o nosso momento de estarmos juntos e comendo, termos um tempo de comunhão, porque vamos ter agora os 30 dias de repouso, né, de recesso, de férias, e voltaremos a partir de agosto. Você que não faz parte de uma conexão, queria convidar você para fazer parte de uma conexão, porque isso nos traz unidade, traz amor, é muito importante para que você esteja junto da igreja. Abra a palavra de Deus em Atos capítulo 4. Como eu estava falando para vocês, desde o primeiro dia, eu comecei a ser dirigido pelo Espírito de Deus à ministração de hoje. Eu não tinha uma palavra na quarta-feira, quando eu vi a primeira ministração, e eu comecei a receber do Senhor algumas direções, e ela se completou no sábado à tarde, quando o Espírito Santo estava ministrando através da vida da Mariana e do Felipe. O Senhor completou a direção. Queria que você ficasse em pé, por favor. Atos capítulo 4, eu quero ler com você versículo 23, mas antes de ler, queria criar em você agora uma expectativa, um desejo. Nós vamos ter no final do culto um momento de nós fazermos aqui 2 corredores, um corredor, e eu senti de Deus, não é um corredor de fogo, é um corredor de milagres, e você vai entender pela palavra
o que isso deve representar para você nesta noite. Então nós vamos fazer um corredor de milagres, que você vai entrar por aqui, vai sair ali, se você quiser passar, se você desejar passar. Então, no meio da palavra, no meio da ministração, eu gostaria que você pensasse exatamente nisso, que Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida, e que você pode receber isso no meio da igreja, Também quero falar para aqueles que têm algumas dificuldades, como eu tinha, porque nós temos dificuldades, e talvez você tenha uma dificuldade como eu tinha no passado, quando eu escutava assim, noite do milagre, eu falei assim, mas você acha que precisa colocar noite do milagre? Todo dia é noite do milagre. Noite da cura, mas precisa falar que é noite de cura? Será que não é toda noite de cura? Você acha que Deus vai obedecer porque é naquele dia? Eu quero dizer, eu não entendia isso, e eu julgava isso, até que recebi do Espírito no meu coração, que esses enunciados nada mais são, primeiro, uma direção que Deus dá para a igreja, segundo, é uma forma de criar em nós um desejo de vermos aquilo acontecendo. Então a gente coloca assim, noite do milagre, você vem para a igreja, eu vou para o milagre. Então você vem para a igreja porque você crê no milagre. Assim também tem quem não crê, fala assim, eu não vou porque eu não creio nisso. Então ótimo, ficou um ambiente mais santo, melhorou para a gente, porque no meio da incredulidade não acontece nada. Então se você tem essa dificuldade, deixe Deus falar com você. Não, ainda que você tenha, fale para Deus assim, eu tenho dificuldade, Senhor, mas eu vou acreditar no que você vai fazer nessa noite. Ainda que você não passe, mas você precisa abrir o seu coração para esses sobrenaturais, amém? Atos capítulo 4, eu quero ler com você, a partir do versículo 23, todos acharam? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar por nós? Você pode orar por você? Se você está com a sua esposa aí do seu lado, ora com a sua esposa, ore juntos, vamos orar juntos, vamos levantar um clamor a Deus. Senhor Deus, venha avivar as nossas vidas agora, venha nos abençoar com a presença do Teu Espírito. Igreja, peça para Deus, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre minha vida, me enche com o Teu Espírito, me marca nesta noite. Espírito Santo, esse é o nosso desejo, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, que o Senhor nos faça caminhar segundo o Teu coração, Senhor, e que o Senhor anule todos os nossos pensamentos, sofismas, tudo aquilo que está errado dentro de nós. Traz a verdade para nos libertar, traz a verdade para que sejamos curados, traz a verdade para que os nossos pais, os nossos parentes, nossos filhos, nosso cônjuge sejam transformados, Senhor. Liberta-nos, abençoa-nos, é o que nós te pedimos em nome do Teu servo e Senhor da glória, Jesus. Amém, Pai. Pode se assentar. Entenda um pouquinho o que estava acontecendo aqui, para você
poder imaginar o que Deus pode fazer nas nossas vidas nessa noite. Eles receberam o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 eles receberam o Espírito Santo. Eu vou pedir, por favor, você que você tem uma mente muito organizada, mas deixa eu corrigir várias coisas que aconteceram aqui nesse seminário. Eu preciso dar uma corrigida, né? Muitas coisas foram ensinadas aqui e algumas coisas eu preciso corrigir. Uma delas é que em Atos capítulo 2, ninguém sabe quantas pessoas estavam lá, no dia de Atos capítulo 2, a não ser 120 que estavam no cenáculo. O número nós sabemos esse, 120, porque esse é o número dos que estavam no cenáculo. Quando Jesus se apresentou e se mostrou vivo, foram mais de 500, isso aconteceu entre a cruz da ressurreição até a ascensão de Cristo, foram 500 pessoas que o viram. Segundo, a ascensão de Jesus Cristo foi 40 dias depois da cruz, e não 10 dias depois da cruz. Jesus foi assunto aos céus 40 dias depois da cruz. Quando eu ouvi 10 dias, eu falei assim, meu Deus, eu ensinei errado a igreja todo esse tempo. Aí eu fui olhando nos meus estudos, foram também outra coisa que foi ministrada. E outra coisa que também foi ministrada, é que nós acreditamos que Jesus vai voltar na nuvem, e nós vamos ser arrebatados primeiro, amém? E o reino vai se estabelecer depois de um período chamado tribulação, que o reino não é Jesus no nosso coração, o reino não é esse, o reino é um reino físico, onde Cristo vai reinar fisicamente, isso só vai acontecer depois da tribulação. Bom, dito isto, desses enganos que aconteceram sem querer, entenda o que está acontecendo aqui. Eles acabaram de receber o Espírito Santo, estavam reunidos no cenáculo, receberam o Espírito Santo, e agora 2.000 pessoas se converteram, e depois do primeiro discurso de Pedro, 2.000 pessoas se converteram. Eles agora são acolhidos de forma muito, muito simpática e gentil, né? Pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelo pessoal do templo, e levaram Pedro e João para dentro do sinédrio e confrontaram eles, e falaram para eles assim, em nome de quem que vocês estão operando milagres? Porque logo depois, no capítulo 3, um homem que é coxo, que estava na porta Formosa, ele foi curado, e eles levam então Pedro e João para uma reunião, e os principais sacerdotes, eles chamam e falam para eles assim, em nome de quem que vocês fizeram isso? E os dois, com uma intrepidez tremenda, né, eles chegam e falam assim, nós fizemos isso no nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram. E eles ali, sem nenhum medo do que poderia acontecer com eles, eles falam de Jesus. Os sacerdotes e todos aqueles que estavam ali reunidos, não tinham o que fazer, porque a perseguição estava sobre eles, desde Pôncio Pilatos, desde Herodes. Todos aqueles que estavam reunidos nesse tempo, estavam já perseguindo os cristãos, perseguindo aqueles que criam em Jesus, e cristãos depois de Atos capítulo 2, e eles não tinham o que fazer. Quando você olha o capítulo 3 e capítulo 4, você vai ver que eles não tinham o que fazer, porque eles olhavam e falavam assim, o milagre é notório, todo mundo viu o milagre, não tem como negar o milagre. E eles então tiveram uma ideia. Qual foi a ideia deles? A ideia do diabo, a ideia do inferno, porque essa é a ideia do inferno. Qual que é? Vamos ameaçar eles, vamos colocar eles debaixo de um medo. Lembra, nós estamos falando aqui há mais de 2 anos, né, de pandemia, sobre o medo, como o medo controla. E eles então tiveram uma ideia do diabo, eles falaram assim, vamos ameaçar eles, para que eles parem de falar do nome de Jesus. E eles chegam para os dois e falam assim, olha, eu quero que vocês parem de falar desse nome, vocês parem de ensinar desse nome. E eles olham e falam assim, olha, como é que nós podemos parar de falar daquele que está fazendo milagre, daquele que é o Senhor? Não tem como fazer isso. E eles então foram ameaçados, e quando eles saem dessa ameaça, dessa reunião, eles vão para junto da igreja, que estavam reunidos, eles continuavam se reunindo, porque imagina, irmãos, hoje a gente fala do Espírito Santo, você sabe, você lê a Bíblia, você conhece, mas para eles estavam recebendo algo que era uma profecia de Joel, eles não sabiam como que aquilo ia acontecer, então eles estavam todos assim, muito eletrizados, muito felizes pelo que eles tinham recebido, e eles estavam ali reunidos e compartilhando um com o outro, e então nesse compartilhar, nessa alegria, chegam os dois, Pedro e João, e eles vão falar com
todos os que estão reunidos ali. E eles falaram assim: olha, o pessoal se reuniu, as autoridades da nossa cidade se reuniram e eles estão nos ameaçando e mandaram a gente parar, mas eu disse que nós não vamos parar não. E eles então resolvem fazer uma oração, e a Bíblia diz que nessa oração eles estavam unânimes, eles estavam unidos naquele lugar e unânimes naquela direção. E qual foi a direção? Qual foi a oração? A oração deles foi para falar para Deus: Senhor, o Senhor está vendo quem é que está nos perseguindo? Versículo 23, não, cadê? Versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. E quando eles falam aqui gente de Israel, são aqueles sacerdotes que estavam ali perseguindo eles. Eles fazem uma oração, e nessa oração eles pedem uma coisa para Deus. Eles não falam para Deus assim: mata eles, ó Deus, mata esses caras que estão nos perseguindo, nós somos teus, eles são do diabo, mata esse pessoal. Não, porque não é esse o propósito do Evangelho, que as pessoas morram. O propósito do Evangelho é que as pessoas sejam salvas. O propósito do Evangelho é que as pessoas sejam libertas, sejam curadas. Então eles fazem uma oração, eles falam: Senhor, nos dê intrepidez, nos dê coragem para enfrentar isso, porque não é fácil fazer as coisas debaixo de ameaça, não é fácil fazer as coisas quando alguém te ameaça de morte. E aí eles fizeram essa oração, e quando eles terminaram de fazer essa oração, o lugar tremeu. Eu sei que você pode orar para Deus e falar assim: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse tremer o lugar. Eu só te peço que você tome muito cuidado de fazer uma oração dessa, porque se Deus fizer tremer o lugar, naquela época, quando o lugar tremia, era diferente, as estruturas de casa eram pedra sobre pedra. Aqui, se você pedir para esse lugar tremer, vai tudo para o chão, a gente morre. Mas você vai entender um pouquinho do que está acontecendo. Eu queria que você entendesse um pouquinho do que está acontecendo, porque é assim que se manifesta um milagre. É assim que Deus promove milagres nas nossas vidas. Como é que esse milagre aconteceu? Primeiro, eles estavam unidos. Eles estavam unidos. O versículo 23 de Atos 4 diz que eles estavam todos unidos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Quando João e Pedro saíram daquele lugar ameaçador e perigoso, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar os irmãos. Eu queria que você entendesse que essa palavra, eu vou aplicar ela totalmente para nós, porque quando a palavra diz que estavam reunidos ali, Herodes, Pôncio Pilatos, reunidos não, né? Eram os ameaçadores da estrutura. Eu quero que você entenda que isso aqui simboliza para nós, uma aplicação para nós, isso aqui simboliza o mundo espiritual. O mundo espiritual é assim. Quando você olha para a palavra de Deus em Efésios 6,12, o que a palavra de Deus diz em Efésios 6,12? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores. Então você tem que enxergar o que Deus quer falar com a gente nessa noite, por meio desse texto, entendendo que Pilatos, Herodes, os gentios e alguns de Israel, representam esse mundo espiritual que está aí, que você não enxerga, mas está aí, nos ameaçando, lançando setas no nosso coração, para que a gente fique entristecido, com medo. É uma obra do inferno, é uma obra do diabo que está aí, trabalhando à nossa volta. Quando você chega na sua casa, quando você chega no teu trabalho, são os ameaçadores. Você chega no teu lugar de trabalho, você começa a ouvir: o negócio está ruim aqui, capaz de fechar. Você chega em casa, teu filho não está com uma saúde perfeita, e vem ameaças, vem tristezas, vem medos. São esses principados e potestades atirando seta, atirando a nossa fé, tentando fazer com que os nossos olhos fiquem sem enxergar a verdade. Satanás é assim, ele cega o entendimento dos incrédulos e tenta cegar o nosso entendimento também. Vocês lembram de Paulo, quando ele estava na estrada de Emaús? O que aconteceu com Paulo? Ele viu a luz, ouviu uma voz do céu e caiu. Não foi isso que aconteceu? Amém, irmãos? Foi isso que aconteceu com ele. Quando Ananias foi orar por ele, o que caiu dos olhos de Paulo? Escamas. Paulo estava cego. Paulo tinha o seu entendimento cego, ele não podia ver as coisas.
E olha, ele é o apóstolo Paulo. Você sabe o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12? Ele diz assim, que Satanás colocou um espinho na carne. Ele fala, não sou eu. E ele fala assim, é mensageiro de Satanás que está em mim. Nós que estudamos um pouquinho mais a Bíblia, nós entendemos que o espinho da carne de Paulo era a sua dificuldade visual, que ele começou a perder sua condição de enxergar direito. Por isso que ele escreve em várias cartas, ele fala, veja com que letras grandes eu vos escrevi. Eu já cheguei a usar 4 graus de miopia, de óculos. E quanto mais eu ficava cego, maior era a minha letra. Você sabia disso? Quando você vai ficando com dificuldade de visão, quanto maior a tua dificuldade, maior vai ficando a letra, para você poder enxergar o que você está escrevendo. E Paulo fala assim, olha com letras grandes que eu estou escrevendo. Qual era a dificuldade dele? Visão. Imagine um homem que orou para tantas pessoas serem curadas, ele estava com um problema de visão. E ele orou e falou para Deus, Senhor me cura. E Deus falou assim para ele, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma hora dessa eu posso pregar sobre isso. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com ele? Mas você veja que Satanás continuava trabalhando naquela condição de visão de Paulo. Agora você é muito melhor que Paulo, não é? A igreja está virando até anjo já, nós já estamos recebendo asa, não é verdade? Então a gente olha e fala assim, se aconteceu com Paulo, não vai acontecer comigo. Irmãos, esse trabalho demoníaco está aí incessante, ele não para. E vou te falar uma verdade, do Senhor e do Espírito, quanto mais você quiser se aproximar de Deus, mais Ele vai te atacar, para que você tenha a sua visão com névoa, para que você não enxergue direito. Por isso que a vida daquele que quer se aproximar de Deus tem que ser uma vida de oração, porque o Satanás não vai parar. Esse é o mundo espiritual, principados e potestades, que estão aí nos ameaçando, tentando trazer medo, e tentando fechar os seus olhos, Então eles se reuniram, e eles estavam unidos ali. O milagre vai chegar para eles, por causa da oração, e por meio da unidade. Estavam unidos quer dizer, no mesmo lugar, buscando as mesmas coisas, clamando a Deus pelas mesmas coisas, estavam juntos. O que mais se fala hoje, por causa dessa maldita pandemia, isso já se falava antes, só que muita gente não acreditava, mas depois da pandemia, as pessoas começaram a ter seus olhos fechados, e começaram a acreditar mais no diabo do que em Deus, onde a pandemia começa a matar muita gente, não nego isso, morreu muita gente, mas acredite, essas pessoas que morreram, irmãos, elas morreriam na pandemia ou sem pandemia. Estava lá a senha dela, o anjo chegou com a senha e falou, 7.836.000, é você. Aí a pessoa, se não fosse para o hospital, ia morrer de outra maneira. O problema é quem morreu sem Cristo. Esse é o problema, essa é a nossa dor. Quantas crianças eu vi que seus pais morreram? Uma dor, mas sem Cristo, pior ainda. Porque com Cristo nós falamos, vamos sofrer, mas nós vamos nos ver. Amém, igreja? Porque o crente não morre, o crente só fecha os olhos e abre no céu. O crente tem vida eterna. E essa maldita pandemia trouxe esse medo, e uma mentira. Qual é a mentira? Nós somos igreja, eu sou igreja em qualquer lugar que eu estou. Não, a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja, ela existe quando ela está unida. Você é uma pedra viva, eu sou uma pedra, mas quando nós estamos aqui, hoje, nós formamos um edifício, onde a principal pedra é Jesus, por isso que Ele se manifesta de maneira diferente quando nós estamos reunidos. Aqui tem pastores, que Ele levantou, tem pessoas ungidas, que Ele levantou, nós podemos fazer batismo, que Ele nos manda fazer, aqui nós tomamos a Santa Ceia, que Ele nos manda tomar, isso é a igreja. Então a união, ela é muito importante para que o milagre aconteça, para que a gente possa ver coisas sobrenaturais, nós temos que estar unidos. Aí você vai fazer os milagres fora, mas isso começa aqui dentro. Isso começa aqui dentro. Nós temos que começar a clamar juntos pelos milagres aqui dentro. É isso que nós precisamos. Precisamos acreditar que a unidade, ela é necessária. Já falei isso muitas vezes aqui, mas não vou me cansar de falar, porque como Paulo fala lá em Tessalonicenses, quanto mais a gente fala, isso traz segurança para nós. A igreja é
o templo, a igreja é a noiva e a igreja é o corpo. A noiva é uma condição de obediência e preparar o seu enxoval, ter vestes limpas para o encontro do noivo, a noiva. O templo já disse, nós somos as pedras que nos unimos a ele, e o corpo é a cabeça, e nós somos os seus membros. Tira um membro e coloca ela num canto, coloca esse membro no canto, o que vai acontecer com ele, irmão? Vai o quê? Apodrecer. Ele vai apodrecer. Então não adianta falar, não, eu sou igreja. A igreja está unida, ela tem que estar unida. Mas não só isso, olha o que fala no versículo 24. Eles estavam ali, os irmãos, né? Mas eles estavam, eu acho que eu troquei aqui, né? Eles estavam, os irmãos que representam a igreja, e eles estavam em unidade. O versículo 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes. E esta palavra unânimes, ela fala sem divisão, num só propósito, numa só direção. Você sabe que reino dividido não prospera, não prospera. Então, olha só, se o seu coração foi enganado, se o teu coração foi enganado, e você acha que no meio da igreja, você, por ser mais santo que os outros, vai conseguir ser abençoado sem ter unidade, eu vou dizer que o diabo te enganou mesmo, porque você não terá essa unidade com Cristo dividindo a igreja, em rebelião. E nós precisamos então entender essas coisas, para nós não sermos enganados. Senão nós vamos ficar esperando coisas de Deus que não vão acontecer nunca. É verdade que Deus faz milagres? Sim ou não? É verdade que Deus cura? É verdade que Deus pode restaurar o nosso casamento? Pode nos fazer prósperos? Mas isso não vai acontecer se nós estivermos divididos. Isso não vai acontecer se nós estivermos com o nosso coração dividido, um contra o outro, torcendo contra o outro, desejando o mal do outro, esperando que dê errado para o outro. Isso não vai acontecer. Marido querendo que sua casa seja abençoada, mas ele não tem planos de abençoar a sua esposa, não tem planos de fidelidade, não tem planos de amor, e ele quer que Deus abençoe a sua casa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aqui não é um centro de macumba, porque nos lugares espirituais desse nível, o espírito imundo vai e faz, mas ele destrói depois. Aqui não, aqui Deus faz para te abençoar. Mas se você não estiver com o teu coração alinhado com os desejos dele, não vai acontecer, irmão. Você está enganado. As escamas têm que cair dos olhos. Você precisa entender que Deus não vai ser subornado por orações. Deus não vai ser subornado pelos teus jejuns, pelo teu dinheiro. Deus quer fidelidade, Ele quer amor. Ele quer que a gente entenda a sua vontade e nos inclinemos a ela. Ah, mas eu acho que é muito bom, se a pessoa trair, ela pode se divorciar. Quem disse isso? Não, mas eu acredito assim. Quem disse que o que você acredita está certo? Ah, mas apóstolo, eu sempre entendi que numa relação sexual ilícita, a pessoa pode se divorciar. Não é isso que está escrito ali. Porque quando a pessoa está numa relação sexual ilícita, ela não precisa se divorciar. Ela vai ser apedrejada, vai ser morta. Para que você vai se divorciar de um morto? Então não é isso que está escrito ali. Ali está escrito que se eu casei com a Adriana e eu me separo, faço o divórcio com ela e agora eu caso com uma outra mulher, essa relação sexual é ilícita. Isso aqui é porneia, isso aqui está errado. E se eu me separar dessa relação, não existe julgamento para mim. Por isso que casar pela segunda vez é muito complicado. Se você está casado pela segunda vez, segura firme aí. Não vai abandonar teu cônjuge, porque se casar pela terceira vai ficar ainda pior. O que eu estou querendo ensinar aqui é que nós não podemos pegar coisas erradas que o mundo nos fala. Olha só que absurdo, irmãos. A Igreja Católica não aceita o divórcio. Você sabia disso? Sabia que se você divorciar na Igreja Católica, você tem que pedir uma autorização do Papa para poder casar de novo, e ele não dá?
a menos que você pague bastante. Estou falando a verdade. E nós cristãos aceitamos. Não vai vir bênção dessa forma. Não virão as bênçãos dessa forma. Ah, mas apóstolo, eu errei no passado e agora eu estou com o meu cônjuge. Segura ele, fica firme com ele, abençoa a sua vida agora e siga. Você não sabia. Siga. O Senhor vai julgar isso. Ele é bondoso para poder julgar todas as coisas. Mas também Ele é justo para julgar aqueles que sabem que estão fazendo coisa errada e trazem vergonha para a igreja. Ele é misericordioso para aqueles que não sabem, mas também Ele é justo diante daqueles que fazem de maneira capciosa, pensando só em si e não no que é a igreja. Então, estar reunido com a igreja necessita também de unidade, não adianta só vir à igreja. Eu venho à igreja, mas eu não falo com aquele, eu venho na igreja, eu não olho para a cara daquele, eu venho na igreja, não vai acontecer. Eu já tive o testemunho de pessoas que saíram da igreja e falaram assim, eu estou indo embora da igreja, porque eu não converso com fulano, não gosto de ciclano, desse jeito, e vai para outra igreja. Irmão, só tem uma igreja, sabia disso? Tem muitos nomes, mas só tem uma igreja, você sabia disso? Só tem uma igreja, é a noiva de Jesus. Você pode ir para onde você quiser, e entrar numa igreja, nós estamos no mesmo corpo, nós somos a mesma igreja, só temos nomes diferentes, porque cada um de nós temos uma missão diferente, cada um de nós temos um propósito diferente sobre a terra. Nosso propósito aqui é Marcos 10:45, nós queremos servir e resgatar pessoas, esse é o nosso propósito. Como igreja, você tem que ter o teu propósito. O meu propósito como homem é levar as pessoas à maturidade, à estatura de Cristo. Mas o propósito da igreja é resgatar e servir. Só tem uma igreja. E não adianta tentar ficar dentro da igreja com separação. Não adianta ficar dentro da igreja não gostando desse, não gostando daquele. Você não vai ser abençoado. Ainda é capaz de você retroceder. Ainda é capaz de você começar a olhar para a tua vida e falar assim, pô, eu estou andando com Cristo, eu estou fazendo tudo, estou dando dízimo, eu estou sendo ofertante, eu venho nos cultos, eu prego, eu toco, eu ministro, eu danço, olha, toco bateria, você pode fazer o que você quiser, se você estiver fora do propósito de Deus, ainda é capaz. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não me manda afirmar isso, mas ainda é capaz de você retroceder, e a Bíblia nos ensina que nós cristãos, nós vamos à frente, nós vamos avançando, porque as bênçãos nos alcançarão. Você pode falar glória a Deus? Se eu ando com Cristo, Cristo quer me fazer cada dia mais abençoado. Agora eu vir à igreja e não olhar para os propósitos de Deus, milagres não vão acontecer, não vão acontecer. Aí as coisas começam a dar errado, aí a pessoa vai para mais malignidade ainda. Sabe o que ela fala? Ela fala, esse lugar não é santo. Desde que eu entrei nessa igreja, as coisas estão dando errado na minha vida. Só dela falar isso, você já vê que ela já está em pecado. Porque ela não entende o que é a igreja, não sabe o que é o Espírito de Deus. Aí ela vai procurar outra igreja. E depois procura outra. E sabe o que acontece com os filhos? Tudo sem raiz. Tudo sem. Aí vem o diabo e leva os filhos. E a pessoa está cega, ela vai falar, foi a igreja. Fala para o teu irmão, eu não. Eu não. Não fui eu não. Igreja, nós precisamos amadurecer. Seminários proféticos são momentos em que Deus alinha a gente. Alinha a nossa vida. Nós precisamos alinhar isso. Nós não podemos ter problemas entre nós. Nós temos que ter unidade. Porque senão você vai começar a ver muita gente caminhando e nós vamos começar a ver você retrocedendo. E não temos o que fazer. Eu já aprendi na minha vida cristã, estava até falando para o irmão, para o Renildo, foi para você, né, Renildo e Valéria, acho que foi isso que eu falei para eles. Eu falei para eles assim, não adianta ajudar quem... não foi para o Theo. O Theo está aqui? O Theo e a Camille. Eu falei para os dois, eu falei assim, não adianta, porque ele queria ajudar fulano, queria ajudar não sei o que, eu falei assim, não adianta ajudar quem está no deserto, deixa Deus tratar.
Se Deus colocou, como é que nós vamos tirar? Eu vou falar para Deus assim: Deus, você está fazendo errado, deixa que eu arrumo. É isso? Não, eu posso ajudar, eu posso fazer com que a coisa não fique ruim, mas tentar tirar as pessoas do deserto, isso é atribuição de Deus, do Espírito Santo de Deus. E se eu for ajudar alguém, eu tenho que ajudar segundo o Espírito Santo de Deus me manda fazer. Ontem, não sei se foi sexta, se foi ontem, foi ontem, aconteceu uma coisa muito interessante, não vou contar os detalhes, porque quem estava sabe o que eu vou estar falando. Teve um momento de nós entregarmos mensagens proféticas um para o outro, e uma pessoa que recebeu a mensagem, recebeu uma palavra muito clara, de que Deus estava cuidando dela, e quando ela veio para cá, dar o testemunho, ela falou assim: olha, o Senhor falou que está cuidando de mim, que Ele é o meu pastor, e eu não tenho mais arroz em casa. E aí, um já falou, vou dar uma cesta básica, o outro falou, vou fazer tal coisa, e eu aqui sentado, eu falei assim: Senhor, eu vou começar a fazer isso. Quando eu comecei a falar, eu vou fazer isso, e a Mariana estava orando com a pessoa, um falou, eu faço isso, o outro falou, eu faço aquilo. Aí eu falei assim: Deus, e eu, o que eu vou fazer? Eu já tinha tudo arrumadinho que eu ia fazer. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: quem disse que eu pedi para você fazer alguma coisa? Então a gente precisa também escutar Deus, para saber o que a gente tem que fazer, como que a gente pode fazer. Amém, igreja? Nós temos que vigiar. Nosso coração é enganoso, nosso coração é desesperadamente corrupto. Quer ver uma coisa? Olha para a pessoa que você ama mesmo, assim. Se não estiver aqui, olha para baixo, olha para o céu. Se você estiver no deserto, você faz um clamor agora, enquanto isso. Olha para a pessoa que você verdadeiramente ama, a tua esposa, teu marido, olha para ele. Né? Olhou para a pessoa que você ama, tua esposa, teu marido aqui? Você está no deserto, clama a Deus, levanta a sua voz, fala, vai Cíntia, faz alguma coisa. Então, você não é uma pessoa que você acabou de olhar? Sim ou não? Então por que a gente trata ela mal de vez em quando? Você fala para a pessoa que você ama coisas que você jamais falaria para mim, e para uma pessoa do mundo, muito menos, que ela daria um soco no seu nariz. Nosso coração não é enganoso? Sim ou não? É enganoso. Se nós não formos dirigidos pelo Espírito de Deus, nós vamos fazer bobagem, gente. Se nós não formos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos falando que a gente ama a Deus, mas está negando a sua palavra. Da mesma maneira que a gente diz que ama a esposa, ama o marido, mas tratamos mal. Falamos coisas erradas. A igreja de Atos, irmãos, viveu vários milagres. E aí os tradicionais dizem assim: mas os milagres acabaram no final do livro de Atos. Mentira, que não acabaram no final do livro de Atos. Os milagres acontecem até hoje. Os milagres pararam de ser revelados, escritos, porque o livro de Atos acabou. O livro de Atos acabou, pararam de escrever os milagres, senão eles estariam sendo escritos até hoje. Nós temos que vigiar a igreja. Nós temos que estar juntos, mas temos que estar juntos em unidade. Nós temos que vigiar nosso coração. O irmão passa e não cumprimenta. Está vendo? Não me cumprimentou, não falo mais com ele. O irmão vem para cumprimentar. Ai, meu Deus, vai me cumprimentar. Meu Deus, o que você quer? Não dá para entender o que acontece. O irmão passa, nossa, que vida que ele está levando, hein? Está horrível. O irmão passa uma vida abençoada. Meu Deus, por que o senhor está dando tudo isso aí para ele? Quem nós somos? Nós somos todos iguais, gente. Não vai pensando que nós somos diferentes, eu sou igualzinho a você. A diferença entre eu e você, ou você e a minha vida, e quem está do seu lado, é a forma como nós tratamos isso dentro de nós. Se eu enxergo isso como sendo um pecado, é que eu não quero isso na minha vida. Vocês acham que eu, como pastor, não vejo muitos problemas dentro da igreja? Vocês acham que eu, como pastor, não sei que tem gente dentro da igreja que fala mal de mim? Vocês acham que essas coisas não chegam? E o que eu faço? Eu abençoo e oro. Às vezes eu peço para Deus promover, leva logo, Senhor, leva.
Estou brincando. Não faço isso. Não faço mesmo. Não faço. Eu vigio o meu coração e falo: Senhor, uma hora o Senhor vai abrir os olhos dele, uma hora nós vamos ser mais amigos, uma hora ele vai conhecer minha história. Agora, se você vai pegando tudo que é informação e você vai sendo abatido por isso, daqui a pouco você não será mais abençoado. E você precisa vigiar isso. Mas tem mais coisas. Quando eles estavam juntos, numa só direção, unânimes, diz o versículo 29 e 30, que eles fizeram uma oração, e a oração não era para que morressem os inimigos, a oração é para que eles tivessem intrepidez. E essa é outra coisa que é muito importante para que milagres aconteçam na nossa vida: determinação. Fale comigo: determinação. Determinação. E eles falaram para Deus: Senhor, olha o que estão fazendo contra nós, estão me julgando, estão falando mal de mim, estão me perseguindo, não me cumprimentaram, fizeram isso, mas eu te peço só uma coisa, Senhor, me dá intrepidez para que eu continue firme nos meus propósitos, em glorificar o teu nome, em fazer a tua vontade, em ter um casamento abençoado. Aí a pessoa chega na hora de casar e fala: eu te amarei na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Faz ali um voto lindo, até que a morte nos separe. E quando ela casa, ela está determinada a deixar a casa arrumadinha, a fazer uma boa comida para o marido, a fazer a barba antes de dormir. Olha agora o que está acontecendo. O que tem para comer? Não sei, olha na geladeira. Minha esposa não é assim, graças a Deus. Bem, você vai dormir hoje? Lógico que vou. Desse jeito? Não, eu tomo banho amanhã. A gente pede para Deus coisas: Senhor, eu quero ter um casamento abençoado. Qual que é a tua determinação para o teu casamento ser abençoado? O que você tem feito para que ele seja abençoado? Quais são os teus gastos para isso? Gasto de tempo, de oração, para que o seu casamento seja abençoado. Porque sabe, irmãos, o adultério, quando uma pessoa vem para cima da esposa, das nossas esposas, ou o marido vai para cima de uma mulher, ele gasta. Ele gasta. Gasta lábia, gasta dinheiro, gasta telefone, gasta presente, para trazer uma destruição. Agora, só porque a gente já tem, a gente não gasta mais nada e acha que vai acontecer tudo naturalmente. Nós temos que ter determinação. Qual a determinação para você limpar o teu nome? Não, eu estou esperando caducar. Está esperando o quê? Caducar. Hã? Você está querendo me dizer que você vai deixar uma dívida para trás, dizendo que isso vai ser esquecido e que uma pessoa vai ser prejudicada? Sabe o que vai acontecer? Isso vai caducar. Mas sabe quando você vai ser abençoado? Nunca. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se beneficia do que não é lícito, não vai prosperar. Eu preciso vigiar a igreja. Eu preciso vigiar para que o milagre aconteça na minha vida. E eles ali pediram só uma coisa, eles falaram: nos dê determinação. Se eu quero que meu casamento mude, eu preciso de determinação para que isso mude. Se eu quero ter uma vida mais santa, eu tenho que ter determinação para que ela seja santa. Se eu quero, Senhor, eu quero passar a ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que ter determinação para ler a Bíblia todos os dias. Senhor, eu quero ter meu quarto de oração, então você tem que ter determinação para fazer o teu quarto de oração, senão não vai acontecer. E aí, quando eles determinaram fazer a vontade de Deus, o que aconteceu? Veio um sinal, o chão tremeu.
Deus vai começar a te dar sinais. Fale para o teu irmão, Deus vai começar a nos dar sinais. Chega um profeta, fala alguma coisa e fala, opa, isso é para mim. Teve um irmão que falou assim para mim, você viu o negócio do pneu murcho? E eu tinha ouvido ele me falar do negócio do pneu murcho. E o profeta falou aqui do pneu murcho. Eu falei, ó, que sinal é esse? Né? Começa a dar sinais. E um fala, e o outro fala, e você escuta, e você recebe uma mensagem e fala, Deus está me dando sinais. Deus está me dando sinais. Tremeu o lugar. Como eu disse para você, não peça para tremer. Não entra na tua casa e fala assim, Senhor, faz tremer esse lugar, vai cair tudo em cima de você. Veja outros sinais que Deus dá. Veja outros sinais. Se Ele quiser fazer você tremer sem cair as coisas, Ele é poderoso para fazer isso. Mas o que eu quero te dizer é, veja os sinais. Amém? E aí vem a situação mais importante para nós. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram o quê? Estavam reunidos, juntos, unânimes, numa só direção. Pediram para Deus serem firmes, porque você sabe que o covarde não vai herdar o reino de Deus, ou o reino, né? Não é os céus. Pediram ousadia. Deus dá um sinal e enche eles do Espírito Santo. Você sabe qual a diferença entre batismo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Eu fiz uma relaçãozinha de algumas coisas, não muitas, senão não daria tempo, mas, por exemplo, o batismo nos dá os dons do Espírito Santo, nos dá do poder do Espírito Santo. O batismo, eu já sou crente e eu sou batizado com o Espírito Santo, então eu recebo desse poder, dons de cura, dons de operação de milagres, discernimento de espírito, orar em línguas. Todos os dons têm que ser para um fim proveitoso. Fale para o teu irmão, fim proveitoso. Por exemplo, se o Daniel começa a orar em línguas aqui agora, e ele começa a orar em línguas, e nós estamos aqui falando da palavra, ele começa a orar em línguas, e eu estou ouvindo ele orar em línguas, mas isso não me traz benefício nenhum. Então, o dom tem que trazer um fim proveitoso para nós. Pode ser uma bênção para ele, mas se não traz um fim proveitoso, se não me faz bem, ele não pode fazer isso. Ele pode orar em línguas mais baixo. Quando ele está orando em línguas aqui, dirigindo a igreja, é outra coisa. Mas aí, o dom, ele tem que nos trazer bênção. Tem que ser para um fim proveitoso. Se eu não consigo controlar meu dom, eu estou endemoniado. Não é dom, é demônio. Porque o dom é manifestação do Espírito. O Espírito não nos controla. Ele nos abençoa. Então eu tenho controle daquilo. Então o dom tem um fim. O Espírito Santo, quando Ele derrama, nos batiza, Ele traz os dons sobre nós. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, agora eu vou manifestar esse dom. O batismo me traz o dom, e o Espírito Santo, quando Ele me enche, eu manifesto esse dom. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo dom de cura, dons de línguas, dons de milagres, mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sei como eu vou usar esse dom. Isso vai ser uma bênção para a igreja. Amém? Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu deixo de ser igual a todo mundo, eu passo a ser uma pessoa agora que tem poder de Deus em mim. Eu tenho Espírito, e a palavra dom é poder, é dunamis. Então eu deixo de ser diferente, eu deixo de ser igual e passo a ser uma pessoa diferente. Quando eu recebo do batismo, eu deixo de ser a pessoa igual a todo mundo, porque agora eu tenho poder. E cheio do Espírito Santo, eu passo a operar esses milagres. Lembra da oração deles em Atos 4? Senhor, nos dê intrepidez para que a gente possa continuar fazendo milagres. Eles não pediram intrepidez para simplesmente caminharem lá em Jerusalém, comendo e bebendo. Eles pediram intrepidez para eles fazerem milagres. Porque o que as autoridades falaram para eles é, não façam mais milagres, não ensinem no nome de Jesus. Eles falaram, Senhor, nos dá intrepidez para que a gente continue operando milagres. E aí o que Deus fez? Eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo lá em Atos 2. O Espírito Santo encheu eles com o Espírito Santo, para que eles pudessem fazer os milagres.
Então nós vamos fazer, pode fechar sua Bíblia, nós vamos fazer o nosso corredor de milagres, vamos orar por milagres, queremos te abençoar para que nesta noite, milagres aconteçam na sua vida, vai ser a nossa oração. Mas antes de chamar a liderança para frente, eu preciso que você se examine, e antes de você se examinar, eu quero fazer uma oração por você. Se quiser ficar com os olhos abertos, você pode ficar com os olhos abertos. Mas a minha oração, Senhor, diante da Tua igreja, é que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Se alguém aqui, Senhor, não está enxergando, eu clamo, porque o Senhor nos ama. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor, daqueles que precisam, daqueles que têm escamas. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire essas escamas de nós. Que a operação de Satanás, a operação do engano, do erro, essa operação mentirosa, que cega o entendimento, o Senhor faça isso cair por terra em nome de Jesus. E nós possamos nesta noite ver os Teus milagres. Primeiro que nós possamos ver na fé. Ao passar por esse corredor, eu peço que o Senhor nos dê fé para enxergarmos o que vai acontecer. Porque sem fé, Pai, nós sabemos que é impossível Te agradar. Mas em segundo lugar, Senhor, eu peço que o Senhor tire as escamas de nós. Para que quando acontecer um milagre, nós possamos dar toda a honra e glória ao Senhor. Nós não nos esqueçamos que foi o Senhor. Quantas coisas o Senhor faz, Pai, que nós oramos e pedimos e nos esquecemos que pedimos, e Satanás nos engana, e nós achamos que foi a nossa força, a nossa sabedoria, nossa inteligência, mas na verdade foi o Senhor, porque o Senhor escutou nossas orações. Então eu Te peço perdão nessa noite, Senhor, por aqueles que deixaram de congregar, por aqueles que deixaram de estar juntos, mas que estão aqui juntos. Peço perdão, Senhor, se alguém aqui, Senhor, não teve unidade, se alguém aqui, Senhor, não teve a capacidade de perdoar, de amar aqueles que fizeram mal a eles, que tem guardado no seu coração nome de pessoas e que continuam, Deus, vegetando espiritualmente aqui na terra. Peço que o Senhor nos perdoe desses pecados. Peço perdão, Senhor, porque nós muitas vezes dizemos: ó Deus, estamos indignados com o aborto, mas nós assassinamos o nosso irmão. Peço perdão, Senhor. Peço que o Senhor nos dê intrepidez, determinação, coragem para fazermos as coisas diferentes no Teu Espírito. Peço que o Senhor nos faça fortes, porque o Teu Espírito é poderoso, e o Senhor nos encheu de poder. Pai, em nome de Jesus, dá-nos sinais, faz o chão tremer, Senhor, faz o nosso coração tremer, faz-nos enxergar que o Senhor está falando com cada um de nós individualmente, e enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Você pode fazer essa oração? Me enche com o Teu Espírito, Senhor. Senhor, eu peço por esse momento de milagres. Senhor, Tua igreja está precisando de milagres. Senhor, era para o mundo ser abençoado com milagres, mas nós estamos precisando de milagres. Porque esse mundo é tão mau, Senhor, que temos sido atacados constantemente. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. E nesse corredor de milagres, Senhor, que vamos estabelecer aqui na frente, seja o Senhor a nos olhar, e seja o Senhor a nos abençoar segundo a nossa fé, unidade, determinação. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Queria, por favor, chamar os pastores, presbíteros, todos que estavam aqui na oração. Vamos fazer o corredor aqui. Vamos fazer assim, ó.
Lá no início, eu quero bispos e pastores. Aqui no meio, bispos, nós temos 3 bispos. Bispos e pastores. E lá no final, bispo e pastores, tá bom? No meio nós vamos colocar diáconos, ministros. Mas vamos ter esses 3 no meio, bispo, pastores e presbíteros, né? No meio vai ficando os diáconos, os intercessores, ministros. Podem se arrumando, o Mário vai ajudando. É tão gostoso ver as coisas acontecendo na igreja. Nós tivemos aí 5 dias de seminário, foi tão lindo, toda a organização da igreja. Tivemos hoje de manhã o Kingdom Business, Bispo Clodoaldo, Pastor Dante, o Darley, o Fausto, pessoal muito se envolvendo, tudo tão lindo. Meu irmão, quando você está unido, as coisas vão funcionando, as coisas vão dando certo. Ok, pode fechar aqui, ó. As pessoas vão entrar por ali. Pode fechar aqui. Ok, só pastor, presbítero, diácono e ministros aqui na frente, ok? Eu ainda vou fazer mais uma oração, porque não é pela força, é pelo Espírito de Deus. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos. Pai, eu quero pedir agora por esses homens que estão aqui na frente, homens e mulheres, teus servos, que tem uma unção sobre sua cabeça, Senhor, e o desejo, há um desejo em nós, Senhor, e uma determinação no nosso coração, de buscarmos a Tua face e vermos os Teus milagres acontecendo na vida do Teu povo. Então eu peço, Senhor, unja agora a vida deles, e as suas bocas com palavras, que façam, ó Deus, o Teu reino vir sobre a terra, porque aquilo que ligarmos nos céus será ligado sobre a terra, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Então agora liga, Senhor, a vida dos teus filhos aqui na terra, para que seja ligado nos céus, e o que tem que ser desligado, seja desligado aqui na terra, para que seja desligado também nos céus. Usa a vida deles, usa a minha vida, e que milagres aconteçam na vida dos teus filhos. Continua com seus olhos fechados. Há milagres para o nosso casamento, sabia? Há milagres para as nossas finanças. Há milagres para a nossa saúde. Há milagres para os filhos. Há milagres para o teu ministério. Há milagres para a tua empresa. Há milagres para os teus sonhos. Milagres na tua velhice. Milagres na tua juventude. Há milagres de Deus para nós. Senhor, se o Senhor deu sinais nesta noite para os teus filhos, diante de tudo aquilo que eu entreguei, seja glorificado o teu nome nesta noite, Senhor. Seja glorificado o teu nome, Senhor, porque só o Senhor e só ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória. Senhor, Pai eterno, paralisa toda a obra de Satanás nessa noite. Nós repreendemos todo espírito imundo de incredulidade em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, todo aquele que se levanta para operar contrário à tua vontade, Senhor, nós pedimos no teu nome que o Senhor paralise, seja amarrado em nome de Jesus, todo demônio, e saia amarrado desse lugar em nome de Jesus. Senhor, fala agora, Senhor, entre nós, fala através dos teus filhos, libera a palavra que tem que acontecer sobre a tua igreja, Senhor, e seja o Senhor glorificado, só o Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou também me posicionar ali, e você que quiser passar, primeiro começa esse bloco, vão saindo para o corredor e passem e voltam.
Aí quando você vê que já está terminando, começa esse bloco aqui, primeira fileira, já vai, ou quando você já vê que aquele bloco está lá, já pode ir lá para cima, vai passando. Vamos nos ajustando, tá bom? Aqui, depois vai esse outro bloco, vai para cima e já vai indo atrás. E você, quando você voltar para o teu lugar, você vai ficar em pé e vai estar adorando o Senhor, vai louvando o Senhor, vai cantando junto. E comece a determinar diante de Deus que você estará buscando esse milagre, que você vai estar esperando o teu milagre. E o que for da tua parte, você vai fazer. O que faz parte para você fazer, você vai fazer. Amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
nosso Deus de restauração. Amado da minha alma, amado da minha alma. Eu tenho selo em meu coração, eu tenho selo em meu coração, e esse selo é do meu amado, o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus que cura. Ora vem, Senhor. Ele canta labaiá. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. O nosso Rei está aqui, trazendo cura. O nosso Rei está aqui, o nosso Rei está aqui. Ele é na labassuriana. O nosso Deus de milagres, o nosso Deus de promessas, o Deus de libertação, o Deus do meu amor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o meu amado, o Redentor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Você que já voltou para o seu lugar, olhe para o milagre que você está esperando e faça a tua oração a Deus e fale para Deus: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, me enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Faça do seu jeito, peça para Deus te encher com o Espírito Santo.
Fale para Deus te dar intrepidez. Fale para Deus te dar um coração determinado. Deus, olha para nós, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração determinado para vermos os Teus milagres. Ó Espírito de Deus, nós te amamos nesta noite, Senhor, pelos milagres que o Senhor está fazendo. Nós clamamos nesta noite. Opera, ó Deus, na nossa vida também, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Senhor, venha um milagre sobre nós, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, essa é a verdade, Senhor. Não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluias! Esse é quem tu és. Satanás, você está debaixo dos pés da igreja. Esse é quem tu Espírito de enfermidade, você está debaixo dos nossos pés. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Adore o Senhor. Fale alguma frase para o Senhor. Adore a Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluia. 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 Os oficiais podem voltar para os lugares de vocês. Eu só vou falar uma palavra. Fique em pé, só um minutinho. Eu já vou orar por você. Eu
vou falar o que eu senti, cada um de nós deve ter tido uma experiência, você também que passou, mas ali no início, lá quando nós estávamos orando, eu estava orando assim de frente para o palco, né? Tinha os pastores à frente, e eu vi uma cortina assim de fogo, e quando as pessoas passavam pela cortina de fogo, elas iam, sabe aqueles desenhos, não é desenho, aqueles negócios de fotografia, que a pessoa tem uma foto, mas quando você pode mudar, como se chama aquele negócio? Os filtros. E ela entrava assim com a roupa dela, mas quando ela passava, que ela começava a entrar no corredor, ela tinha um filtro assim de fogo, entrava no meio do fogo, sabe? Nunca tinha visto isso, eu fiquei muito feliz. E foi tão interessante, que eu já vi muitas coisas, né? Porque quando eu vi essa imagem, teve algumas pessoas que passaram e já caíram lá na frente mesmo. E Deus está fazendo, irmãos. Eu vou te falar mais uma vez como um pai espiritual e como um ministério profético. Se prepare para esses tempos. O diabo quer que você fique com ódio da tua família. Não vou começar a pregar, né? Que você sabe que se deixar eu começo. Mas o diabo quer trazer ódios, divisões, para que o milagre não aconteça. Então vigia. Igreja, unidade, determinação. Me enche de determinação, Senhor, para operar os milagres. Veja os sinais que Deus está te dando e encha-se do Espírito Santo. Caminhe assim. Veja o que vai acontecer. E vou te falar uma coisa com muito amor. Se não acontecer nada, mesmo se não acontecer nada, você vai ser abençoado por caminhar assim. Porque não tem coisa melhor do que andar com Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Deus Pai eterno, Senhor da glória, que é o nosso Deus, te abençoe, que o Espírito Santo de Deus que está entre nós, te abençoe, e aquele que está sentado no trono, que morreu por nós, Jesus, nós damos toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz, toda a glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Posso pedir um favor para vocês? Posso fazer um pedido? Você não precisa ser obrigado a fazer, mas eu vou fazer um pedido. Lembrei agora, quando abriu a porta eu lembrei. Nós temos ali acho que uns 15, 20 crepes. Se você está pensando em sair daqui para comer em algum lugar, come aqui. Tem um crepe maravilhoso aqui. Tem um combo, acho que é 20 e poucos reais o combo. Eu nem sei qual que é o valor, quem que sabe o valor? O combo do crepe. 26 reais o combo, um crepe e um refrigerante. Se você não quiser, vai comer em outro lugar, amém. Mas se você puder comer aqui com a gente, vai nos abençoar. Vai na paz, Deus te abençoe. Quem precisar de oração, vem aqui para frente. Cadê a Lu? Irmãos, eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer. A Luana e o Mateus vão casar semana que vem, então mande uma mensagem para eles, ore por eles, abençoe eles. Eu não sei se eu podia avisar a igreja assim de convidar. Podia, Rodrigo? Pode, né? Então estamos comunicando o casamento dos nossos diáconos. Glória a Deus. Rodrigo vai pagar menos conta de luz agora, mas vai gastar mais com Coca-Cola, porque vai mais um tomar Coca-Cola em casa. Ele não bebe Coca. É um menino abençoado, viu?